Amém. Deus é muito bom. Gente, acho que o pastor Joel já falou no grupo dos avisos. Eu tô para mudar de casa. Para mim é uma coisa muito esquisita porque eu já mudei de casa várias vezes, mas eu nunca saí sozinho para mudar. Tem muitas coisas que eu não sei como fazer. Tem muitas coisas que eu tô confuso e um pouco cansado também. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, que foi um pouco divertido até, um exercício novo, é quando eu visito apartamento, e muitos dos apartamentos têm um formato bem parecido por dentro, eles ainda são muito diferentes. Todos os lugares que você passa, que já morou outras pessoas, tem alguma coisinha que fica para trás das outras pessoas, alguma marquinha, às vezes cheiro, às vezes até uma sujeira lá que não é muito legal, mas alguma coisa fica, alguma decoração, alguma pintura, fica com marcas. E que nem eu falei, algumas são legais, algumas são boas, algumas nem tanto. E alguns lugares estão em muito bom estado, alguns lugares estão em muito mau estado. Apartamentos que pode ser que tenham a mesma idade. Apartamentos que estão lá com o mesmo tempo de uso, mas alguns mais preservados, alguns menos. E todas as coisas que vão passando o tempo, às vezes precisam de reparos. Nosso próprio corpo também precisa, né? A gente sempre investir em estar em boa saúde. E a gente vê que tem duas formas de você abordar isso, basicamente. Uma delas é você fazer bons reparos. Se o apartamento quebrou alguma coisa, você conserta lá com capricho, o negócio fica tinindo. Se o seu corpo está precisando, você vai lá, né? Come direito, faz academia, dorme direito, você está lá com boa saúde, mesmo com vários anos de idade. E outra coisa que pode acontecer é o migué. Quando alguma coisa está mais ou menos quebrada, o que eu gostava de fazer com todas as minhas coisas era: quebrou uma peça de alguma coisa que eu tenho. Eu posso comprar uma peça nova. Não, eu vou colocar um durex. E daí estou lá usando um negócio com durex, e o durex se estoura e a coisa quebra. Isso já aconteceu comigo bastante. Eu aprendi a parar de fazer isso depois da pandemia, que agora a gente está lidando com os equipamentos um pouco mais, um investimento mais alto. Então o durex vai custar muito, muito caro se der errado. O migué, às vezes, é muito útil quando a gente está fazendo alguma coisa de última hora porque a gente não tem tempo, ou até porque a gente não tem recurso para fazer um investimento muito grande para grandes concertos, seja em apartamentos, seja em outras áreas, mas a gente ainda paga o preço, seja antes ou depois. Quando alguma coisa é feita no caminho mais curto, mais fácil, às vezes o preço até fica mais caro também. E a gente está estudando sobre sabedoria prática, sobre dentro desse tema de o que a gente vai fazer, dentro de um caminho que a gente pode fazer de uma forma mais caprichada ou menos. A sabedoria é algo muito útil para a gente tomar decisões. E a gente está meditando na carta de Tiago. E como a gente tem falado, Tiago tem uma ênfase muito boa em atitudes que são palpáveis, que são visíveis, que a gente pode fazer, que revelam o discernimento de Deus. Elas não são simplesmente práticas, mas elas são sabedoria prática, porque vem do nosso Senhor Deus. E só para retomar um pouquinho, a gente já falou na primeira mensagem dessa série sobre a origem de uma fé estável. Uma fé só é estável quando ela é em Deus. A gente falou sobre ouvir, sobre falar, que o seminarista Daisky pregou, sobre a importância que a gente tem tanto em comunicação, quanto em o que a gente faz isso diante de Deus, sobre como tratar as pessoas, a gente ouviu em outra mensagem com o pastor Joel, sobre ter uma fé autêntica que pode ser vista através das atitudes. Na semana passada, o pastor Joel esteve falando que as nossas obras demonstram como a nossa fé é. As nossas obras são não apenas um retrato, mas o próprio exercício da fé de forma prática. E hoje a gente ainda vai falar sobre essa sabedoria, só que sobre o caráter da sabedoria. Como a sabedoria, o conhecimento são o que caracteriza, o que é importante, o que torna a prática que a gente tem uma prática de sabedoria diante de Deus. A sabedoria ela pode ser descrita de várias maneiras. Se a gente for procurar no dicionário, está escrito de um jeito. Se a gente for falar ou até perguntar para as outras pessoas, cada um talvez descreva de uma forma bem diferente, porque a palavra sabedoria exige sabedoria para a gente descrevê-la. Mas o que será que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que agir com sabedoria pode não ser, aliás, não deve ser pela ambição egoísta, mas deve ser pela paz do alto. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o interessante também a gente ver, eu falei que tem várias formas de a gente ter essa descrição, e Tiago, ele dá a sua forma de descrição. Hoje a gente vai estar lendo o livro de Tiago no capítulo 3, e ele descreve de uma maneira diferente. Não é que nem hoje a gente fala assim, sabedoria é
dois pontos, descrição, uso na frase, né, aquele dicionáriozinho que é fácil da gente entender. Tiago, ele descreve, ele discursa com as pessoas, falando sobre como se usa a sabedoria, e assim ele descreve, ele pinta um retrato de como a sabedoria é. E a gente vê isso com a introdução dele no versículo 13 do capítulo 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui ele fala, quem é sábio tem entendimento na NVI, ou em outras versões ele fala sábio e inteligente, sábio e que tem entendimento. Essas palavras aqui são palavras que são usadas bastante na filosofia. Filosofia é um ramo da ciência do pensamento, que, aliás, não é uma ciência, porque não é uma logia. Filosofia é uma forma de pensar, uma forma de viver, de buscar o conhecimento que investiga algumas coisas, a razão da vida, a razão de outras áreas, e dentro da filosofia, que é o exercício do conhecimento, para buscar conhecimento, existe uma área que é buscar conhecimento. Então, a filosofia, que é o estudo do conhecimento, você tem dentro disso o estudo do conhecimento de novo. É bem redundante, mas existe e chama epistemologia. Então, a filosofia, que é a busca pelo conhecimento, por entender como as coisas são e para que elas servem, dentro dela tem a busca pelo conhecimento, entender as coisas são, que elas servem, a epistemologia. Filosofia. Sofia é a palavra que Tiago usou aqui para falar sábio. Uma pessoa que tem sabedoria, que tem conhecimento. Uma pessoa que busca por esse tipo de coisa prática, mas de forma mais abrangente. E depois ele fala inteligente, ou entendimento, ou conhecimento, que é a epistel, né? Epistemon, que também é a palavra conhecimento, mas agora de uma forma mais apanhada, de uma forma mais prática. Por exemplo, o conhecimento que eu posso ter num livro e não o conhecimento que eu poderia ter sobre algum assunto de uma forma abrangente. Ele fala aqui, quem aqui tem sofos e tem epistemon? Ele está perguntando. Isso é um contato direto que ele faz com a própria filosofia grega na época, que ainda estava bem mais no começo do que hoje, mas já existia ambos esses conceitos. O pessoal buscava muito por sabedoria, e normalmente a descrição que eles tinham na época era como é esse conhecimento, como você descreve, como eu posso escrever num livro e formular o que significa sabedoria. Conhecer mais, será que é ler mais livros? Talvez fosse. Naquela época eles gostavam de conversar e discutir filosofia. Ser mais conhecedor, será que é conseguir vencer argumentos? Muitos filósofos se dedicavam a argumentar, e basicamente a vida deles era discutir uns com os outros para demonstrar quem conseguia provar que o outro sabia menos, ou que estava certo, ou que alguma ideia nova poderia ser desenvolvida. Essa era a forma que eles entendiam, sabedoria e conhecimento. Agora Tiago vem apresentar isso de uma forma diferente, não com uma descrição, mas ele diz, demonstre isso por seu procedimento, sem palavras, com ações, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele faz uma rodinha aqui, ele fala que a sabedoria, ela gera humildade para praticar boas obras, que por si só demonstram a própria sabedoria. Então, a sabedoria gera humildade, a humildade se demonstra com as boas obras, que são a própria expressão da sabedoria que Tiago está dizendo. Ou seja, sabedoria gera mais sabedoria. Mas, que nem eu falei, tem duas formas, dois caminhos da gente lidar com questões de sabedoria, questões de conhecimento. E a gente vai ver aqui, Tiago também descreve as mesmas duas formas que eu apresentei no começo. Antes de ler o texto, eu queria fazer um comentário. Ultimamente, bastante gente tem assistido uma série da Netflix que tem feito bastante sucesso, não sei se alguém aqui conhece, chama Squid Game. Alguém já ouviu falar? Ninguém? Já conhece. Já assistiu? Inteiro? Desculpa, Giovanni. Eu não assisti, desculpa. Então eu não vou conseguir conversar com você, eu estou do lado de todo o resto da igreja. Essa série é sobre um conceito de dívida. Todos os personagens que estão lá passando pela situação que eles estão passando estão num momento de dificuldade, dívida financeira, e eles têm que participar de alguns jogos que colocam a vida deles em risco para tentar sanar essa dívida financeira. E é só isso que eu sei sobre esse seriado. Mas eu vi uma entrevista com o criador desse seriado, que ele disse que ele se inspirou numa outra obra. E essa eu conheço, então eu vou falar dessa outra, que chama Liar Game, O Jogo da Mentira. O Jogo da Mentira é uma história onde as pessoas também estão em débito, também estão em dívidas financeiras, que também estão passando por momentos de dificuldade, também são colocadas num jogo
que vai ser colocado em risco a vida delas. Se elas ganharem o jogo, a dívida está sanada, e se elas perderem o jogo, a dívida vai piorar, e elas vão ter cada um destino muito pior em relação a essas coisas. Nesse jogo da mentira, está escrito no nome como é que você tem que jogar. Você mente para os outros e engana as pessoas. Quem mente mais, ganha mais, e quem engana todos os outros, o seu débito vai para as outras pessoas. Então, na verdade, não tem graça nenhuma nesse jogo, porque a dívida nenhuma delas é perdoada. Você simplesmente vai estar passando a sua dívida para outra pessoa. Nesse jogo, as pessoas estão precisando de dinheiro, mas tem 3 personagens, eu estou falando do Liar Game, não do Squid Game, que eu não assisti, que não precisam de dinheiro, mas eles participam do jogo, cada um por um motivo diferente. E eles são os 3 protagonistas dessa história. Um deles, ele é muito inteligente e ele deseja justiça. Ele é uma pessoa que tem toda a sua criatividade, tem toda a sagacidade, mas ele quer fazer bondade, ele quer ter uma atitude boa em relação às pessoas, quer salvar. Mas porque ele já tentou fazer isso anteriormente e ele fracassou? Quando ele tentava ser bondoso com as pessoas, outras pessoas passavam a perna nele. Ele foi para a prisão, a família dele sofreu consequências, então ele decidiu que ele não pode mais acreditar nessa justiça ingênua que ele pensava, então ele tem que ganhar o jogo tentando ser bom através das ferramentas de maldade, com enganações também. Então, por mais que ele seja muito inteligente e bondoso, ele se usa de enganações. O outro personagem, que é o grande inimigo desse primeiro, que é o protagonista do bem, tem o personagem do mal, que também é muito inteligente, mas não tem nenhum escrúpulo. Esse personagem ele quer fazer de tudo para vencer, e com toda a sua inteligência e sem nenhuma moral, ele consegue vencer muitas vezes. Agora, a terceira personagem, ela é muito diferente. Ela é uma moça que é facilmente enganável, ela é ingênua, ela mal entende as explicações dos jogos que ela está passando, porém, ela tem uma virtude que nenhum dos outros dois tem. Ela é pura e incorruptível, o que todo mundo diz para ela que é uma coisa ruim, porque num jogo onde todos mentem, alguém puro tem muito menos, tem nenhuma vantagem, pelo contrário, tem todas as desvantagens. O que realmente acontece, ela está em desvantagem desde o começo até o final do jogo. Esses 3 tipos de pessoa representam 3 tipos de posturas que a gente pode ter também nos nossos dias. E a gente pensa, o que aconteceria se 3 tipos de pessoas muito diferentes, 2 muito inteligentes, que querem jogar um jogo que envolve muitas mentiras, enganações e passar a perna, se encontram com outra pessoa que é muito ingênua? Isso é muito parecido com a nossa vida. A nossa vida são vários tipos de pessoas com posturas diferentes, que às vezes vão dizer justiça, às vezes vão dizer conhecimento, e utilizar esse conhecimento, a sua sabedoria, de formas diferentes. E esse encontro que eu li nessa história, eu achei muito parecido com os nossos dias, porque a forma como eles interagem é também a forma como a gente passa as coisas, e Tiago vai descrever a parte negativa disso da seguinte forma no versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Como eu falei, a nossa vida não é muito diferente de um jogo da mentira. A gente vê em vários lugares ao nosso redor essas coisas acontecendo. Talvez com outros termos. A gente não chama a vida de jogo da mentira, mas eu não sei se vocês já escutaram a expressão "o mundo é dos espertos". Quando eu era criança, eu não sabia nem que esperto significava, eu me sentia humilhado até porque eu não conseguia entender a palavra. Mas o mundo é dos espertos é uma frase que é utilizada para falar: se você for esperto, você consegue tirar vantagem das situações que você está passando e por isso você tem benefícios. O problema é que todos aqueles que não são espertos recebem o peso, a consequência daqueles que são espertos. O mundo dos espertos é uma frase muito triste e trágica para todos os outros que não são espertos. Ou uma outra frase que também só precisa dar um jeitinho. Um jeitinho é aquele migué no apartamento que às vezes pode custar muito caro. Talvez não para você mesmo, talvez custe caro para outra pessoa. Por exemplo, se o apartamento estiver lá mais ou menos quebrado e alguém passar em diante e for embora e ninguém perceber que ele está ruim, a próxima pessoa vai ter que lidar com o problema da pessoa anterior. É um jogo da mentira na vida real. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, então se o pessoal do apartamento estiver assistindo, o negócio está muito bonitinho lá. Mas é interessante que a gente pode ver isso em todos os lugares. A gente vê oportunidades surgindo constantemente e nem sempre é fácil a gente entender que, nossa, eu preciso rejeitar essas oportunidades, porque que nem eu falei, que nem aquele personagem que era bom, que era muito inteligente, às vezes a gente fala, não, eu vou respeitar,
eu vou tentar fazer as coisas bondosas e a gente é passado a perna. Às vezes as coisas podem acontecer e vez após vez a gente está vivendo frustrações, porque por mais que a gente tenta não mentir, a mentira está ao nosso redor. Talvez isso nos afete no coração, talvez isso nos afete em termos de consequências pesadas. O jogo da vida, ele é cheio de mentiras e enganações, mas esse jeitinho, certamente, ele é fadado a ser uma coisa de, que nem Tiago falou, de toda espécie de males, de confusão. O jeitinho é uma falsa sabedoria, ele diz, é demoníaco. Cortar a fila, pegar troco a mais e não falar uma mentirinha aqui e ali que ninguém vai perceber, não ser sincero com alguma pessoa quando você sabe que você deveria, não fazer o bem aos outros porque talvez isso dá trabalho demais. Parece que não, mas todas essas coisas que parecem pequenas são formas de dar um jeitinho na nossa vida, um jeitinho de tornar mais fácil ou de evitar problemáticas. Isso Tiago chama de demoníaco. Isso afeta nossas vidas, não apenas aos outros ao nosso redor, mas isso afeta nosso coração, vai tornando ele não de sabedoria, mas um coração demoníaco, por mais inteligência que a gente possa ter. Mas Tiago também fala de alguma coisa boa. Ele não simplesmente deixa a gente fadado a entender que o mundo ao nosso redor é complicado, ele fala de alguma coisa que não é inevitável. Por mais que talvez a gente possa pensar, mas se eu for fazer alguma coisa, se eu não for fazer nada, ninguém vai cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, porque todos os outros estão contra mim. Ou a gente pode falar assim, bom, eu quero ganhar, mas para eu ganhar, o outro precisa perder, isso é inevitável. Se todos tiverem o mesmo pensamento, nada vai dar certo. Se todo mundo tentar pegar mais do que a sua parte, vai faltar para alguém. E tirar vantagem não é bom. Tiago vai mostrar que isso não é inevitável, pelo contrário. Ele diz assim, ele diz não, né? Na palavra de Deus, Paulo diz também, semelhante a Tiago, Cristo é a sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios 1. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Tiago ele vai falar da sabedoria e Paulo também fala da sabedoria. Só que Paulo fala que a sabedoria de Deus parece que não faz sentido, parece que é loucura, mas a loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria humana. A gente vê aqueles dois personagens que eu comentei, os dois são muito inteligentes, os dois estão tentando enganar o outro para tentar vencer o jogo, isso parece que é sabedoria, mas no final das contas o que acontece? Todo mundo ao redor deles, e eles mesmos, porque alguma hora eles vão perder, eles não são perfeitos, vão passar por dificuldades. Eles são as pessoas mais inteligentes que tem nessa história, mas eles também vão passar por dificuldades. Eu e você talvez podemos ter muita vantagem quando a gente faz as coisas, e talvez ninguém vai descobrir, mas isso não significa que é um plano perfeito. A gente ainda vai sofrer com consequências. Por mais que pareça lógico, não é sabedoria. E por mais que o plano de Deus não pareça lógico, no final das contas, ele não tem nenhuma dessas consequências negativas, pelo contrário, ele se apresenta com salvação. A lógica de Deus e a lógica do mundo não funcionam do mesmo jeito. A gente vê naquela história do jogo da mentira, o gênio que queria justiça, ele confronta o outro gênio e ele perde para o gênio egoísta. Porque entre um confronto entre uma pessoa que é tão inteligente quanto a outra, só que uma está disposta a fazer qualquer coisa negativa para vencer, provavelmente essa pessoa vai ganhar, e é o que acontece. O gênio da justiça perde e o gênio egoísta ganha. Esse é o resultado esperado. Ambos são muito inteligentes, mas parece que o mundo está fadado a todos aqueles que tiram vantagem ganhar. E isso nos parece fazer sentido de que a lógica é de que tirar vantagem é a única forma da gente não perder. Mas a verdade, Jesus não precisa seguir o que faz sentido para o ser humano. Ela é diferente. Se a vida não tem um jeito, se ela não tem saída, Jesus Cristo pode ser a nossa resposta, e é para isso que nós fomos criados. Assim como o Tiago falou, lá no comecinho do capítulo do livro, ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nosso propósito é sermos de bondade. E aí a gente pensa, o que eu faço com isso? Eu nasci para ser de bondade, eu nasci para as coisas que vêm do alto, para as dádivas de Deus, num mundo que é feito de mentira, que não é a verdade de Deus. Parece incompatível, parece não fazer sentido, mas a loucura de Deus vai ganhar disso e a gente vai continuar vendo. Porque Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A sabedoria que vem do alto é pura,
ela é ingênua, que nem aquela personagem que não sabia fazer nada e que parece que todo mundo iria tirar vantagem dela. Mas a sabedoria do alto, que é pura, ela se encontra com justiça. Ela é a única que se encontra com paz. Entre um mundo onde todo mundo quer passar a perna uns nos outros, a pessoa que tem a disposição de ser pura, de ser pacífica, de ser amável, de ser compreensiva, é aquela que não vai fazer inimigos, pelo contrário, vai juntar as pessoas ao seu redor. A verdadeira sabedoria traz paz e justiça e é a única forma, é o único caminho que traz paz e justiça. Não é lutando com todas as nossas forças, não é buscando por mais conhecimento, por mais formas de melhorar a nossa vida que a gente vai encontrar com a paz de Deus. Se eu lutar com todas as minhas formas, talvez no trabalho me dedicar com todas as minhas forças, o máximo que eu posso fazer é ter um trabalho melhor, ter uma promoção, receber mais, mas a paz no meu coração é um outro caminho, é uma outra coisa, é um outro assunto. Isso só com a pureza de Deus. Não que o nosso esforço elimine a pureza de Deus, né? A gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, sem aquela sagacidade de passar a perna, porque isso sim eliminaria a pureza de Deus. A pureza imparcial é que vence todo o caos, vence os inimigos e vence as contrariedades. Que nem eu falei, o gênio egoísta venceu o gênio que queria justiça. Mas no final do jogo, ele confronta a menina que ninguém dava nada, aquelas que era pura, aquela que era ingênua, e no final ela ganha. Ela ganha o jogo de todas as pessoas muito inteligentes e no final das contas quem ganha era ela. Por quê? Porque todo jogo, desde o começo, ela tentou salvar as outras pessoas que estavam em dívida, se colocando em dívida. Ela pegava a dívida dos outros para ela e todos os outros jogadores ficavam sem dívidas. Mas no final do jogo, um jogo de mentiras, onde todo mundo mente um para o outro. Se todo mundo não decide mais mentir, o que acontece? Ninguém queria mentir para ela porque ela não mentiu para ninguém até o final. No final do jogo, todo mundo fala a verdade para ela. E ela não tem o que fazer, ela não precisa nem pensar, nem ser inteligente. Ela só ganha, porque está todo mundo do lado dela. A história é muito interessante, porque o rumo inteiro da história parece que super pessimista e super trágico, mas no final ele demonstra um caminho de esperança, que tem muito a ver com a nossa vida cristã também, porque na nossa vida, aquele que fez isso é Jesus Cristo, aquele que tomou sobre si todas as nossas dívidas, que nunca contou nenhuma mentira, e para nós abre um caminho de esperança, um caminho que a gente pode mudar, um caminho que a gente pode encontrar com uma forma nesse mundo de mentira, de ser diferente. O jogo da vida é cheio de mentiras e de enganações, mas o jeitinho do alto vence todo o mal. Se está escrito que do alto vem essa bondade, essa sabedoria, que nos dá uma chance de ser pureza, isso vence todo o mal. Não apenas porque a gente convence outras pessoas, mas porque com o nosso coração incorruptível, com o nosso coração purificado por Deus, nós encontramos com salvação, independente talvez do que nos aconteça aqui. Pode ser que com um jeito mais ingênuo, um jeito no sentido de ser puro, um jeito de, eu não vou abrir mão da pureza, da sabedoria de Deus, e talvez me passem a perna por conta disso, a gente sofra financeiramente, talvez a gente sofra emocionalmente, talvez a gente sofra socialmente ao nosso redor. Mas ainda assim, o que a gente vai ficar, o que a gente nunca vai perder é a esperança e a salvação em Deus. É algo que ninguém nunca mais vai ter. Não importa quanto dinheiro alguém consiga juntar, não importa quantas pessoas alguém consiga passar a perna. Isso a pessoa nunca vai ter, que é o coração voltado para o Senhor, a verdadeira paz, a verdadeira justiça que pode ser encontrada. Jesus Cristo é vivo em nossos dias. Ele tomou sobre si as nossas dívidas, Ele venceu, e o convite que Ele faz para a gente é um convite de paz. Eu não sei quantos que estão aqui, que têm vivido uma vida atribulada, uma vida complicada, seja por pessoas ao nosso redor, que talvez não tenham um caráter muito bom, ou seja pela tentação constante de desviar do caráter de bondade. Mas o convite que Jesus nos faz é um convite de paz, é um convite de uma vida pura, uma vida reta diante dele. Sabedoria é agir sem essa ambição egoísta, é agir com a paz do alto que vem do Senhor. Se você quer ser sábio, se você quer fazer as melhores escolhas para a sua vida, quer buscar por conhecimento, tem gente aqui que está fazendo ou vai fazer faculdade ou ainda está estudando, o melhor conhecimento que você pode ter, eu vou dizer, é Jesus Cristo na sua vida em pureza. O resto vai ser consequência disso. A sua vida exemplar diante do mundo, a sua vida de trabalho honesto, a sua vida de palavras boas que a gente viu nos outros, toda a prática que você tem ao seu redor, ela é prática de sabedoria apenas quando você escolhe Jesus e uma vida de pureza. E se você acha que você não consegue, porque todo mundo ao seu redor talvez seja mais capaz e está disposto a fazer coisas muito piores, está escrito ainda em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Não apenas conhecimento, esse texto não fala só disso,
Se me falta conhecimento, eu vou pedir para Deus. Se me falta saber como agir, eu vou pedir para Deus. Se me falta bondade no coração, eu vou pedir para Deus. Se me falta pureza, se me falta retidão, eu vou pedir a Deus e Ele dá livremente, porque Ele é aquele que nunca desviou do caminho de retidão enquanto estava em vida, aqui na terra, e agora no céu, Jesus Cristo ainda nos demonstra esse caminho de retidão. Se você precisa mudar algo nas suas atitudes, se você precisa buscar por pureza, se coloque diante de Deus, ore. A gente falou que agora na Santa Ceia, que a gente está diante de Deus, a gente precisa pedir perdão dos pecados, a gente precisa ser reorientado por Ele. E é nesse momento que a gente encontra com essa verdadeira sabedoria. Então busque de viver de forma pura, busque viver de forma pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Talvez a gente possa sofrer muito por conta disso. E Jesus nunca disse que ia ser fácil, a gente vai sofrer, a gente vai passar por aflições. Mas Ele venceu o mundo e certamente com Ele nós também venceremos. Se tem alguém assistindo, se tem alguém ouvindo que não conhece a Cristo e não suporta essa vida de mentiras e enganações, seja porque a sua própria boca está cansada de proclamar coisas que não são verdades, seja porque todo mundo ao seu redor te passa a perna e você sofre com enganações. Parece que a vida é uma vida apenas de dívidas, sem nenhuma forma de sanar elas. Parece que a vida é uma vida apenas de dor, apenas de conflitos. Mas pelo contrário, caos e confusão, eles têm solução. E elas são em Cristo Jesus. Ore a Deus, entrega a sua vida também. Você precisa confessar em Deus e crer em Jesus Cristo, porque assim, por mais que não faça sentido, com Ele você encontra com paz. Só Ele pode te dar a direção. Como tem sido a vida de cada um de nós? Como a gente tem encarado todo o conhecimento que a gente tem? Tanta coisa que a gente acumula, mesmo conhecimento bíblico, isso é sabedoria. Mas será que essa sabedoria tem sido prática? Fica aí o convite para a gente meditar, para a gente colocar em prática diante de Deus, para a gente mudar a nossa perspectiva de apenas conhecimento, mas colocá-lo ele em prática em pureza e em santidade. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor é o nosso Deus, Senhor é aquele que está à nossa frente, Senhor é aquele que nos deu exemplo diante de todas as suas dificuldades, diante de todas as pessoas que tiveram contrárias, diante de todas as incertezas, o mundo de mentira que já existia desde então quando o Senhor veio. O Senhor é aquele que abriu um caminho de esperança, um caminho de justiça, um caminho de paz, um caminho de salvação. Que o Senhor possa nos ensinar também, nas nossas vidas, a colocar a nossa sabedoria de forma prática, a nossa sabedoria de forma que não simplesmente tenta dar um jeitinho nas coisas, mas que a gente possa buscar do Senhor um jeitinho do alto, um jeitinho de pureza, um jeitinho de salvação, que é pacificador, que é unificador, que torna em nossa sociedade, em nossas vidas, em nossa igreja, salvação. Que o Senhor possa fortalecer nossos corações para a Tua vontade, para que a gente tenha forças de não cair em tentações, de dar um jeitinho nas coisas, de tentar consertar de uma forma que seja temporária, mas que a gente possa buscar uma solução permanente, até porque em Ti a solução é de graça. Que a gente possa ter essa fé, que a gente possa ser fortalecido, e cada um aqui que está escutando, cada um aqui dessa igreja, cada um aqui que também vai receber essa Tua palavra, possa ser abençoado pelo Senhor, possa ser tocado pelo Seu amor. Pessoas que precisam ouvir do Teu Evangelho possam se converter, possam receber da Tua salvação. Que a Sua palavra possa alcançar cada um dos lares, cada um dos corações que está angustiado por um mundo de mentiras. E que a gente possa encontrar em Ti salvação verdadeira, que Te busca a verdadeira justiça que só encontramos em paz. Que essa seja a nossa sabedoria, que essa seja a nossa justiça. Te agradecemos por essa oportunidade de sermos constantemente reorientados no Senhor. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.